Oi, gente, eu sou o André, sou estudante de Ciências Sociais e extensionista da Diretoria de Difusão Cultural. E hoje estou aqui com outras duas bolsistas também da DDC, a Lorena Fernandes e a Luana Mello. E hoje vamos apresentar o 10º episódio do DDC no Cast, com o tema Movimentações em Prol do Meio Ambiente. E como convidadas temos a professora Sol Udry e a professora Enaile. Olá pessoal, eu sou a Lorena Fernandes, estudante de Biblioteconomia aqui da UNB. Aconteceu nos dias 20/6 ao dia 24/6 no Memorial Darcy Ribeiro, o evento Histórias da Amazônia, mostra Adrian Cowell de cinema socioambiental. Com o objetivo de estimular reflexões, debates e ampliação do conhecimento público sobre questões fundamentais para a vida no planeta especial na Amazônia. A mostra incluiu sessões diárias, contando com a exibição de filmes emblemáticos do renomado documentarista Adrian Cowell e equipe, e trabalhos recentes de uma nova geração de cineastas que seguem seu legado e inspiração. E além disso, a mostra Adrian Cowell conta com o apoio da Diretoria de Difusão Cultural, do Decanado de Extensão da Universidade de Brasília, por meio de 2 bolsistas, pelo edital Casas Universitárias de Cultura 2022. A professora Sol Udry é presidente do Instituto Oca do Sol, possui mestrado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, é doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, atualmente é pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, tem experiência na área de economia, atuando principalmente nos seguintes temas: Convenção da Diversidade Biológica, fitoterapia, medicina tradicional, política de saúde pública, repartição de benefícios no uso da biodiversidade e plantas medicinais no Brasil. Ela foi participante da mostra Adrian Cowell, cineasta inglês Adrian Cowell, contribuiu de forma inédita para chamar a atenção do Brasil e do mundo para questões fundamentais da vida do planeta, especialmente na Amazônia. Suas filmagens destacam temas que continuam extremamente atuais até hoje, como a relevância ecológica da Amazônia, com sua enorme biodiversidade e seu papel essencial para o equilíbrio do sistema climático, a importância dos povos indígenas e outras comunidades tradicionais, com sua diversidade cultural e profundos conhecimentos sobre a proteção e uso sustentável da floresta, e os conflitos provocados por modelos insustentáveis e predatórios de desenvolvimento. Oi, eu sou a Luana, estudante de Engenharia Mecânica e extensionista no DDC, e vou apresentar a professora Enaile. Ela é graduanda em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Geografia com área de concentração em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, doutora em Geografia e Planejamento Regional pela Universidade Nova de Lisboa, foi coordenadora de Formação e Pesquisa em Participação Social no Departamento de Participação Social da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República e atualmente é professora voluntária no Núcleo de Estudos Amazônicos do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. Professora Sol Udry, tendo em vista a sua participação na mostra Adrian Cowell, qual você acredita que seja o papel das mídias visuais na luta contra a insustentabilidade e como a natureza dessas redes sociais influenciam nessa luta? Então, essa pergunta ela é uma pergunta muito central nesta relação das mídias sociais, né, com destaque no cinema, digamos, propriamente dito, e também nas diferentes mídias visuais. Nessa questão, na luta contra a insustentabilidade, eu diria em todas as lutas, na realidade, no campo social e ambiental, porque o campo social e ambiental, nos seus direitos fundamentais, eles são completamente interdependentes. Então, eu queria partilhar com vocês essa resposta de uma forma bastante prática. Ou seja, em 2020, no Festival de Brasília, do cinema brasileiro, nós tivemos uma mesa bem especial que tratava exatamente
deste tema que vocês estão tratando, que é estratégias do impacto do cinema ambiental na relação com qual o papel que o cinema pode trazer, né, e colaborar para a questão da defesa ambiental. Então, nesse momento, né, nós tivemos, então, alguns cineastas que com seus documentários, como a André Delia, que vocês já conhecem, por exemplo, que fala do sertão Cerrado, né, do Cerrado. Também tivemos a Moema Weiser, que é uma educadora e fundadora das redes de educação ambiental de grande relevância, trazendo também essa questão do papel da educação ambiental e dos cinemas e das mídias e como instrumento das mídias visuais, como instrumento fundamental na atualidade, na linguagem atual, para a educação ambiental via sensibilização. E também tivemos, inclusive, organizações hoje já, como a Videocamp, que trabalha muito com programas especiais de vídeos direcionados para temas específicos, né? Todo esse grupo de pessoas, tanto educadores como a Moema Weiser, quanto já empresas especializadas nessa temática, quanto cineastas, corroboraram no sentido da importância e relevância do vídeo, do cinema, e por isso que eu quis trazer essa memória desse momento, desse encontro, dessa discussão, que vocês podem também se reportar, porque nesta discussão, uma das recomendações foi exatamente realizar 10 anos da mostra do Adrian Cole, por ele ser uma grande referência no papel que ele desempenhou, os seus documentários era para celebrar 10 anos da mostra, e em 2008 já se havia celebrado os 50 anos de trabalho do Adrian Cole. E ele tem uma especificidade, primeiro, didática, porque os documentários do Adrian Cole foram fundamentais para o despertar internacional do desastre, do que foi chamado década da destruição na Amazônia, na década de 80, bem como as subsequentes projetos de desenvolvimento implantados na década de 90. Isto, colocado a nível internacional, paralisou obras financiadas pelo Banco Mundial, Banco Interamericano, bem como paralisou uma escalada crescente das queimadas naquele período, coisa que se verifica atualmente, mas quero dizer que, com isto, que o cinema ele tem um papel fundamental na conscientização, sensibilização da questão ambiental e social. Os filmes, vocês têm inúmeros filmes que trazem as questões sociais. Por quê? Porque eles são uma síntese de várias obras de arte, da literatura, do teatro, das artes plásticas, da fotografia, e permite ao ser humano interagir e ampliar sua experiência de percepção nesse sentido, é uma arte por excelência na conscientização, no papel transformador da sociedade. Né? Nós realizamos, numa parceria bastante ampla com universidades, com ONGs, atuantes na área, as universidades na área de pesquisa, nos vários campos da ciência, e as ONGs atuantes mais na área ambiental, esta mostra agora em
em junho, na semana próxima semana de meio ambiente, agora de 20 a 24, mas no mês, né, do meio ambiente, a mostra dos 10 anos do Adrian Cole. Importante destacar que, junto a essa mostra, que é uma mostra histórica, foram apresentados muitos jovens cineastas que se inspiraram nessa obra, né? Como André Delia, que eu já citei, Felipe Milanês, e outros tantos que têm trazido também a relevância sobre a dinâmica da floresta, a dinâmica mais propriamente dita, a dinâmica ecológica das águas, os rios voadores e outros, que, como vocês sabem, o conhecimento sobre os rios voadores, por exemplo, é de uma grandiosidade enquanto ciência, mas quando ela é vista através do cinema, ela ganha uma outra densidade, né? Bom, enfim, gostaria de dizer que a relevância dos documentários também se insere na questão de que ela é uma arte viva, né? É depoimentos de pessoas, é um momento, é um instante de vida e acontecimento. Portanto, ele, dentre a arte visual, lógico, você tem vários, mas o documentário ele traz uma especificidade bastante importante para a questão, no caso que nós estamos falando, como um instrumento educador no campo ambiental e no campo dos direitos sociais e humanos, né? Professora Enaile, em junho observamos a convergência do Dia Mundial do Meio Ambiente e as infelizes chacinas policiais contra comunidades indígenas. Por onde a senhora considera que a luta pela terra começa e onde se relaciona a luta pelos direitos humanos para que acontecimentos como esse sejam impedidos? Então, bom dia, pessoal. Obrigada aí pelo convite, né, de participar aqui desse podcast. Então, a luta pela terra, né, no Brasil, ela começa com os portugueses, com a chegada dos portugueses, né? Então, a história da luta pela terra é muito longa, né? Eu queria falar um pouco para vocês em relação à questão indígena, né, que ela, primeiro, está em pauta no Brasil e ela resume um pouco da luta pela terra, mas não são só os povos indígenas, né, os povos originários que estão nessa luta, né? Tem muitos camponeses, né, e camponesas, extrativistas, ribeirinhos, pescadores, né, quilombolas, né, lutando aí pela terra, né? Mas eu queria falar para vocês que o direito, né, originário às terras, né, tradicionalmente ocupadas pelos povos originários, ela entra com força na Constituição, no artigo 231. Isso é muito importante, primeiro, dar a referência da Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, né, que ela é um marco na história dos direitos do Brasil, no Brasil, esse artigo, né, que dá direito, né, à ocupação originária das terras brasileiras, ela não vem de mão beijada, né? Foi muita luta dos povos indígenas, né, que se organizaram para conseguir colocar isso na Constituição do jeito, da forma que está, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem, segundo o Conselho Indigenista Missionário, nós temos cerca de 1.300 terras indígenas, né? Dessas 1.300 terras indígenas, 401 foram demarcadas, né? Então, isso é um sinal também, né? Tem cerca de 300, né, em procedimento de demarcação e tem 530 que foram ignoradas pelo Estado, né, sem providência nenhuma da sua demarcação. Esse montante todo, né, que a gente pode dizer que são cerca de 40%, um pouco mais, né,
de terras que foram demarcadas, elas hoje, na atualidade, e no mês de junho, que a gente marca o mês do meio ambiente, né, dia 5 de junho, elas estão ameaçadas, né? Hoje, né, nos últimos anos, podemos dizer até nos últimos 6 anos, né, especialmente nos últimos 4 anos, houve uma reação, né, não é uma investida muito forte nessas áreas, né? E hoje a gente está vendo esse tanto de chacinas, né, nos povos indígenas, isso no Brasil inteiro. É claro que na Amazônia é mais, né? Porque a maior parte dos povos indígenas estão na Amazônia. Então, isso nos faz muito refletir. Agora, a gente teve esse assassinato, né, do repórter e do indigenista, né, que acabam sendo um reflexo do que vem acontecendo na Amazônia e no Brasil como um todo, relacionado ao meio ambiente e aos povos, né, originários e outras populações também que estão invisibilizadas, né, especialmente na Amazônia. Então, qual a perspectiva que a gente tem, né? Se a gente pensar na continuação desses 4 a 6 anos pela frente, a gente não tem perspectiva. A nossa perspectiva é de mortes, chacinas, assassinatos, destruição da Amazônia e da natureza como um todo. Mas eu acho, né, que a reação a isso, ela vem, né? Ela vem, ela está aí, está refletida no acampamento Terra Livre, né, que teve mais de 5.000 indígenas aqui brigando, né, lutando por seus direitos. Tem os extrativistas, todos se organizando para enfrentar essa situação que nós estamos hoje, né? Com as alianças, né, na cidade também. Então, eu acho que a perspectiva tende a ser alterada, né? A gente está vendo aí que, com a organização e o enfrentamento dessas populações, isso aí vai ser alterado. E agora a gente tem a perspectiva de realmente o cenário ser mudado nesse ano de eleição, né, que todo mundo tem uma perspectiva de que essa situação que nós estamos há de mudar, né? Então, nós todos estamos aí para enfrentar isso também, né? É isso, não sei se teria... só para dizer para vocês mais um dado aqui, que eu acho que é interessante, é que dessas terras indígenas, né, e povos indígenas, tem mais de 300 povos indígenas no Brasil. Desses, 114, mais ou menos, são povos livres, né? E o que é isso, né? Os povos livres são aqueles que não querem ter contato com a gente, né? Com o homem branco e tal. E são esses povos, né, que estão sendo mais atacados, né? E esse é um problema também que a gente tem que olhar um pouco, tem que dar visibilidade para esses povos. Eles existem, né? E então são os mais ameaçados porque a gente não enxerga, eles não querem ser visibilizados, né? Então é o garimpo, e não é só o garimpo ilegal, o garimpo legal também ataca esse pessoal. É o crime organizado. Então, tudo isso tem atacado essas populações, né? Que, infelizmente, estão aí à mercê porque o Estado não protege, né? Então, é isso, gente. Política pública é importante nesse processo todo. A FUNAI funciona como apoio aos criminosos, né, que estão afetando. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Então, a gente espera que esse cenário mude e que o mês de junho do ano que vem a gente consiga comemorar alguma coisa, comemorar a preservação do meio ambiente, das populações e tal. Obrigada. Para complementar o que a Naile falou nesse último, em relação aos 114 indígenas livres,
o filme do Adrian Cole, de 1970, que trata que é a tribo que se esconde do homem, é interessante exatamente para visualizar esses indígenas que não queriam ter contato com o humano. É um filme primoroso nesse sentido e que nos reporta, né, da década de 70, quando ainda praticamente nenhuma tribo, as tribos da Amazônia, grande maioria, não tinha contato com o branco, e que agora, então, essa realidade apresentada na década de 70, ela se reproduz para essas novas tribos que não querem, essas etnias que não querem contato com o humano branco. Só para fazer conexão entre nosso diálogo aqui. Muito obrigado, professora Sol, professora Enaile. Nós estamos caminhando para o final do podcast. E agora a gente deixa em aberto se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Então, mais uma vez agradecer, né, pelo convite e dizer que a gente tem que ser um aliado para essas populações, né? Então, o que vocês estão fazendo, podcast, muito importante para falar um pouquinho, para quem não conhece, né? Falar um pouquinho dessas populações, né? E o Adrian, né, o filme aí que a Sol falou, os filmes do Adrian são importantes nesse sentido para ver o histórico. Agora, eu só queria falar uma coisinha. Essa madrugada, né, acho que foi ontem, em Rio Branco tem uma estátua do Chico Mendes, né, que muita gente não conhece, né, mas foi um seringalista importante que, junto com os seus companheiros, fizeram uma ação chamada Empate, né? Eles iam para a floresta, eles cortavam as seringueiras para extrair o látex e viviam disso. Esse empate, eles cercavam as seringueiras e impediam que o latifúndio cortasse essas seringueiras, que era um meio de sobrevivência dessa população. Então, iam famílias inteiras para isso. Ele foi muito importante nesse processo de luta pela terra. Essa madrugada, derrubaram a estátua dele, que foi feita em homenagem, porque ele colocou o Acre visível, né, para o mundo, colocou a luta dos seringueiros e dos povos da floresta, né? Derrubaram a estátua que foi feita em homenagem a ele na Praça Central de Rio Branco, né? Então, isso é uma afronta, né? É uma afronta que essa conjuntura que nós estamos vivendo está permitindo ações desse tipo, né? Que as pessoas não gostem do Chico Mendes, né? O latifúndio não gosta do Chico Mendes, tanto é que foi que assassinou o Chico Mendes, né? Mas agora é possível se manifestar sobre isso, né? Isso a gente precisa se indignar, sabe? Indignar com esse tipo de coisa, porque senão nós vamos estar assinando embaixo o tempo inteiro dessas chacinas contra indígenas, chacinas contra lideranças que defendem o meio ambiente, né? E que defendem as populações e os povos e quilombolas e tal, né? Então, era só para dizer isso para vocês, porque tá tendo muita repercussão, tem um tuitaço agora e tal, sobre isso, que é simplesmente absurdo, né? A gente já levou os estudantes 2 vezes ao Acre, né? Já batemos foto com Chico Mendes lá do lado, né? Então, é uma coisa a se indignar, né? Então, é isso. Mais uma vez, obrigada aí. Então, mas complementando, então, esse momento que a Enali falou, tem o filme também falando, porque o meu tema inicial era o papel do cinema, então tem o filme Viva Chico Mendes, né? Então, esse filme retrata essa história de Chico Mendes com uma precisão impressionante, como ele foi um líder extraordinário, inspirador, né, de tanta
todo esse movimento ambientalista e também a criação das reservas extrativistas, né? Então, realmente, este momento destruir de forma tão impune os líderes, né, que representam um avanço na sociedade, é um momento bastante difícil. Eu acho que realmente nós precisamos divulgar e mostrar essa gravidade da desconstituição de uma democracia, de um processo democrático construtivo, né, que se dá nesses fenômenos que estão acontecendo.